significar idolatria. Às vezes, na tradução ali da palavra idolatria, significa o amor excessivo a alguma coisa, algum ídolo, algum artista, o filho, a esposa, tudo isso pode ser considerado uma idolatria. Tem gente que está adorando hoje a placa da igreja. Tem gente que adora o sacerdote. Tem gente, o irmão está falando, que fazem até dentro de casa, é verdade. Tem gente que adora os filhos, adora o celular, adora o signo, o horóscopo. Isso tudo, gente, é forma de idolatria. Porque a idolatria, a característica dela, outra característica, além do amor excessivo, é que você começa a depender daquilo ali. Você começa, até mesmo um remédio pode ser uma idolatria, né? Começa com uma necessidade, mas às vezes não tem necessidade, a pessoa toma. Às vezes a pessoa, qualquer besteirinha cai no médico, começa a se tornar uma idolatria. Algo, você começa a tirar a confiança de Deus e aplicar em coisas que não têm poder nenhum. Então Paulo diz que nós temos que vigiar bastante com a idolatria. A idolatria não é, entenda, a primeira característica que eu falei, vou voltar mais uma vez. A idolatria não é algo que chega assim, isso eu estou fazendo a idolatria, não. Ela é sorrateira. Primeiro ela chega como quem não quer nada, e depois vai ganhando espaço no seu coração, vai lhe prendendo, vai lhe dominando, e depois você não consegue viver sem. Ou ainda você tem dificuldade de se afastar. É amizade, é ambiente, é hábito, é comportamento. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui das imagens de escultura. Isso há muitos anos atrás eu tinha umas imagens, uns quadros que eu ganhei da minha família, são familiares que faleceram, e deixaram aqueles quadros ali, e eu ficava lá no meu quarto, e eu orava lá, rezava, fazia lá as mãos de reza. E aí quando eu conheci a palavra, ninguém, absolutamente, até porque eu sempre fui reservado. Graças a Deus eu sempre fui reservado, eu não era muito de contar essas coisas, principalmente parte religiosa, eu não era tanto de comentar se eu tinha quadro. Geralmente quem me via não esperava que eu tivesse um quadro ali de um santo, de alguma coisa. Então, ninguém, justamente por não saber, e também sabendo ou não sabendo, ninguém me falava nada, que tinha que jogar fora, nada. Eu nunca fui orientado por um pastor por nada. Só que quando eu li a palavra, veja bem, só o fato de eu estar lendo a palavra já me incomodava. Ninguém mandou, eu que me senti incomodado. Joga essas imagens fora, joga esses quadros fora. Até um crucifixo que tinha de plástico, dessas lojinhas de R$1,99 na época. Uns bem simplesinho. E me deram de presente, estava lá no quarto. Falei, tá, deixa aí, né? Proteção é coisa boa também. E veja bem, eu nunca fui uma pessoa assim religiosa como eu sou hoje. Eu bebia, eu ia pra festa, eu fazia as coisas erradas aos olhos de Deus, mas aos olhos da sociedade, muito do que eu fazia, eu era um dos melhores, né, no grupo onde eu andava. Mas aos olhos de Deus era desagradável. E mesmo assim, por isso que eu digo para vocês prestar atenção na principal característica da idolatria. Você tem um apego, seja por qualquer motivo, você tem algum apego. Imagine um jovem ali por volta de quê? Seus 13, 14, 15 anos, eu recebi essas coisas, guardei. O irmão também já fez coisa errada, que hoje cobra muito, né? Andar na rede não é verdade, meu irmão. O que eu fiz, perto das pessoas que eu andava, eu fui o menos, né? Eu fui o de menos. Porém, para quem Deus me fez ser hoje, eu era totalmente errado. Ou seja, eu não queria uma pessoa como eu era perto de mim. E veja bem, mesmo eu não sendo um dos piores, eu não tinha vícios em certas coisas, não tinha comportamento errado, não era, como aqui diz, né, raparigueira, essas coisas. Não, sempre fui uma pessoa centrada, eu trabalhava, fazia algumas coisas, bebia, tocava em festa, mas perto de onde Deus me quer, aquilo ali era errado. E mesmo essa pessoa, um jovem que tinha esses quadros, imagina, o cara tá lá nas músicas, tá nas coisas do mundo, tem lá uns quadrozinhos ali, aí de repente começa a conhecer a palavra. E ali Deus foi me incomodando, não se afaste, joga isso fora. E eu falei, eu vou jogar. E um dia eu falei pra minha mãe, eu vou jogar essas coisas fora. E se for pecado, e começou a falar aquelas coisas, se for pecado, se for errado, e se você sofrer as consequências. Aí eu mesmo assim, eu falei, eu vou pedir a Deus, e Deus me confirmando que eu não era pra ficar mais com aquilo. Gente, eu tive uma dificuldade tão grande, eu falei, eu vou jogar lá uma moita, não sei se os irmãos sabem o que é uma moita. É como se fosse um conglomerado de plantas, né, de cactos. Aqui, nesse caso era de cacto, era um chique-chique. Uma planta bastante espinhosa, para os animais não chegar lá com medo, porque tinha plástico, tinha algumas coisas que podia atrair ali os animais, né? Eu joguei nesse meio desses cactos. Como era a coisa ali, se decompor rápido. E eu falei, qualquer coisa, se eu ver que está apertando o cinto, aí eu vou buscar, porque eu vou entender que é coisa errada. E aí eu falei, vou jogar. Mas vocês não sabem a dificuldade que foi, porque ali já era uma idolatria. Mesmo eu não tendo tanto apreço, mesmo eu não tendo, fazia ali antes de dormir, às vezes quando chegava sangue, né? Dava aquela rezada ali. E eu digo pra você, imagine aquele que é fervoroso, o católico fervoroso, que está ali na igreja, que está com suas imagens. Tem muitos dele lá que parecem um altar de igreja, geralmente 10, 20 imagens, cada um para um problema diferente. Eu tento me controlar, mas é engraçado. A gente tem Deus, assim, quando a gente não conhece, beleza, mas quando a gente tem Deus, a gente conhece, a gente acaba dando risada, que é um santo para cada problema, né? Mas se de repente tiver dois, aí tem que dar atenção para cada um. Se tiver 3, 4 problemas, é prova. É prova, é complicado. Mas eu falo pra vocês, meu irmão. Vou parar aqui, peraí. Eu que não tinha 20 santos por pessoa. É complicado, meu irmão. Cada cômodo da casa tem 3, 4 imagens. A minha avó, ela era muito devota. Era da idolatria mesmo.
Não é falando mal, não. Ela não tinha o conhecimento da palavra, né? Não estou falando mal. Ela lá, a religião dela era aquela. Se é errado ou não, ela hoje não pratica mais, porque ela já faleceu. Mas cada cômodo da casa tinha vários. Era São Lázaro, era São Benedito, era São José, Santa Bárbara, era tantos. Aí tem que saber cada um daqueles ali. Então, meu irmão, aí fica complicado, né? Tem que saber o santo para apresentar cada problema. Então, mesmo eu sem ter tanto compromisso, já foi uma dificuldade para me jogar fora aquelas imagens. Porque a idolatria ela é sorrateira, ela vai conquistando espaço, ela vai fazendo você colocar uma confiança, ainda que seja mínima, que não seja tão explícita, mas ali no seu inconsciente já ficou impregnado que é alguma coisa importante para você. Mas quando você ouve a voz de Deus, dá crédito à voz de Deus, diz assim, não, seja o que for, eu estou fazendo para agradar a Deus, eu vou me afastar disso. E tem uma oração que eu faço